Ok, já iniciou a gravação. Bom, primeiramente, eu quero agradecer a Aline e a irmã Maria Ângela, porque estão fazendo um trabalho que até fiquei sabendo hoje, de divulgação do curso, porque hoje veio um aluno que ouviu um testemunho da irmã Aline, que foi o Giovanni, e ele já está se encaminhando para segunda-feira. Ele vai assistir a aula hoje, que eu vou enviar para ele por e-mail, porque ele está em viagem, mas segunda-feira ele vai matricular, sexta-feira que vem, possivelmente, ele vai estar já participando da aula. Também estamos saudando a irmã Evelyn da Sui, que ela é lá da Evelyn Eduardo Ramos. Lá mora na Suíça, como o fuso horário é 4 horas para frente, 4, 5 horas para frente, ela vai sempre assistir por e-mail, que nós vamos enviar o link para ela. E tivemos a saída justificada do casal, né? Do irmão Celso e a Luísa, por questões de trabalho, que eles não estavam conseguindo conciliar, como também esqueci o nome dela agora, a que é professora universitária, que me falhou a memória agora, não estou lembrando aqui o nome dela. Hã? É, a irmã Maria, eu não estou lhe ouvindo direito. A irmã Sulamita saiu também. Sulamita, irmã Sulamita, muito bem. E, com isso, nós vamos também, o irmão Tiago, que está sempre participando por e-mail. E, com isso, hoje, nós vamos iniciar a aula de Pentateuco, vamos iniciar a nova disciplina, já vamos iniciar a nossa segunda disciplina. Pentateuco vai ser um pouco mais longo, nós não vamos fazer ele e nem vamos conseguir fazer em 6 aulas ou 5 aulas, como fizemos na introdução bíblica, porque o conteúdo é maior, é mais extenso, então acredito que nós estamos iniciando dia 15, hoje, vamos concluir daqui umas 7 sextas-feiras, no mínimo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um espaço, uma oportunidade ainda, a irmã Maria Fernandes também chegando. A irmã Maria Fernandes já chegou, já está entre nós. Paz do Senhor, irmã Maria, ela já está aí presente. Então, como eu estava falando, eu vou dar um prazo maior, porque sei que todos vocês têm muitas ocupações e estão iniciando um processo de curso, né? Então, eu vou dar um espaço maior para vocês estarem fazendo a N2, ou seja, a segunda atividade, tá? A segunda atividade, eu expliquei na aula passada, que é falar, escrever o que compreendeu, o que entendeu de todas as aulas e do que foi tratado de todas as aulas, o conteúdo de introdução bíblica, inclusive podendo pesquisar na apostila e mencionar alguns textos da apostila. O mínimo 20 linhas, o máximo 30. Podendo entregar até quando? Pode entregar até sexta-feira próxima. Então, eu dei mais uma semana para, no caso, essa atividade, que é a N2, que com essa nós encerramos aí as avaliações de
introdução bíblica, e aí já vou passar a média de vocês em introdução bíblica, que pelo que eu vejo, todos vão ter boa nota. Todos vão alcançar boa nota. Aqui já alguém, deixa eu ver quem mandou aqui. Desculpe, tive que atender o portão. Já entra. Irmã Maria Fernandes. Então, o que acontece? Com isso, nós já vamos ter uma oportunidade maior também para fazer a atividade do Pentateuco, porque a atividade do Pentateuco, eu quero passar ela para vocês semana que vem. Quero passar já o que vamos fazer de N1 e o que vamos fazer de N2, para dar um tempo maior para vocês irem já trabalhando. E como nós vamos concluir o Pentateuco? Provavelmente, lá para final de abril, não é? Vocês vão entregar a N1 e N2 também lá no final de abril. Então, vai ter um tempo bem acessível para fazer as atividades do Pentateuco. Amém? Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma contribuição sobre isso? Irmã Maria Ângela, tudo ok? Tudo ok, pastor. Irmã Sandra Marques, tudo ok? Irmã Sandra, eu vi seu trabalho na aula anterior, viu? Mesmo a senhora não podendo estar presente, eu li. E a irmã Aline, também tudo ok? Tudo ok. Que bom que você falou que é 30 livros, que eu escrevo muito. Não, assim, quiser ter mais linhas, pode ter, não tem assim uma exigência que fique em 30. Ah, mas eu quero fazer 40. Pode. Vai ficar à vontade, tá? Quiser ir mais adiante e escrever mais, pode, tranquilo. Às vezes, o que ocorre é que numa leitura em aula, quando escolho trabalhos para ler em aula, eu não tenho como ler tudo, porque o tempo é muito curto. Amém? Vamos, então, já pegar o slide aqui do Pentateuco, para nós começarmos essa disciplina. Essa disciplina aqui vai ser, eu acredito, mais tranquila, por 3 fatores. Primeiro, já estão ambientados com a aula e com também a minha metodologia e com todo o desenvolvimento do curso. Segundo, já iremos entrar em uma disciplina oficialmente bíblica. Oficialmente bíblica. Vamos tratar assuntos bíblicos. Vamos nos inserir dentro do que trata Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O Pentateuco, não é? E acredito que vai ser uma disciplina que muito vai agregar, acrescentar e vai auxiliar a vocês terem uma visão muito maior, mais ampla da Bíblia Sagrada. Por quê? Porque se você não compreender bem o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, o Números e o Deuteronômio, não irá compreender as demais estruturas e partes em que estão divididas a Bíblia Sagrada. Porque o Pentateuco, esses 5 livros, né? Penta, norma, lei, teuco, 5, tá? Penta no grego, 5. Teuco, lei, norma. Então, esses 5 livros e essas 5 compêndios, ao mesmo tempo, sobre vários assuntos que deram a origem, que fomentam a estrutura do plano de Deus em todos os seus âmbitos,
Se nós não compreendermos bem esses 5 livros, nós não compreenderemos bem toda a Bíblia, porque são esses 5 livros que vão trazer o fundamento para nós podermos ter o entendimento de como a história bíblica, as profecias bíblicas, o Novo Testamento, a Nova Aliança, a história da igreja, o projeto de Deus através do seu povo, a salvação e a consumação de todas as coisas, enfim, de Gênesis até Apocalipse, para nós compreendermos, temos que dominar bem os 5 livros da Bíblia, o Pentateuco. Alguma pergunta sobre o Pentateuco? Alguma contribuição? Tenham a liberdade para conversar e perguntar. Muito bem. Vamos agora dar início já à primeira parte do assunto. Na apostila, a primeira parte trata da região e o espaço que ocorreram, todo esse contexto das origens, dos princípios. É de suma importância para nós compreendermos o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, Números e Deuteronômios, nós primeiro compreendermos o espaço, a região, o desenvolvimento geográfico, físico, geoespacial. Quando eu falo espacial, eu falo de espaço terreno, espaço físico, em que aconteceu os momentos, as etapas, os propósitos, os planos, os períodos e cada uma das situações e circunstâncias que envolvem as origens e os princípios de todas as coisas. A origem da humanidade, origem das civilizações, origem da história, origem do plano de Deus para a humanidade, origem da revelação de Deus para a humanidade e origem de todo um projeto de uma aliança que Deus estabelece com o seu povo. Todo esse contexto do Gênesis, do Êxodo, do Levítico, do Número, do Deuteronômio, vai ocorrer aonde? Vai ocorrer na região da Mesopotâmia. Mesopotâmia, esse espaço que eu estou passando aqui o mouse. Mesopotâmia. O que era o que significa esse termo e expressão Mesopotâmia? Significa entre rios, tá? Ou seja, era uma região localizada entre os rios. Que rios? Eufrates, como está aí, Tigre, tá? Como está aí, Nilo, como está aí, tá? O deserto da Arábia, como está aí. E aí depois nós vamos ter ainda o rio Orontes, tá? E aí, além dos rios que são responsáveis por irrigação da terra, por manutenção e preservação da terra também, e também até por efeitos mais tarde da irrigação e do percurso e transcurso dos povos. Mais tarde, vamos ver que a importância que esses rios têm e que tiveram na vida social das primeiras civilizações. Também vamos ter a região do Mar Grande, né? O Mar Morto, que é o mar que possui a maior extensão de águas da região da Palestina, da região da Mesopotâmia, da região aonde
ocorreu todo esse cenário do mundo bíblico, do mundo do Antigo Testamento. Aí nós vamos ter, dentro desse contexto, Canaã, que vai ser banhada por esse mar, tá? O próprio rio Orontes, que fica como um braço desse mar, Han-Charan, e o Garit, que é justamente a região da Caldeia, que mais tarde virou Ur dos Caldeus, que foi a terra oriunda ou terra primeva dos sumérios, de Sumer, da Suméria, não é? E os sumérios que foram os responsáveis para fomentar as primeiras civilizações com condição de progresso, porque foi com eles que surgiu a primeira escrita, não é? A escrita que foi considerada a mais importante desse período surge no contexto da Suméria. Não só a escrita cuneiforme, que surge na Suméria, mas também a arte, os instrumentos de batalha, como armas, e também as primeiras estruturas de engenharia, não só bélica, mas engenharia também, podemos dizer, engenharia física, não é? E até podemos considerar também a arquitetura. Então, todo esse contexto de desenvolvimento de atividades vai surgir dentro da Suméria, depois vai fomentar o crescimento e o desenvolvimento do Egito, tá? Ou melhor, do Egito, que justamente vai se tornar esta região que está entre o Rio Nilo e o Mar Vermelho, né? Que vai ter dois alcances, que são justamente essas duas partes aqui, que são alcances que vão um para o norte e outro para o sul, para regar, irrigações da terra. Então, essa terra era uma terra próspera na agricultura, próspera na pecuária e próspera em todo o sentido de conceder condições de vida, de natureza, de ar, de alimento, de motivação natural de vida, de sociedade, de civilização, iniciar com uma natureza que tem um contexto de mares, de afluentes, de rios, que são os de maior estrutura, tendo em vista o rio Nilo, que é considerado o rio de maior volume de água. O de maior extensão é o rio Amazonas, que é nosso, mas o de maior extensão de água é o rio Nilo. Tá? E aí nós temos a região também considerada fértil crescente, que estava nessa região da Mesopotâmia, que era a maior região de produção de grãos, de agricultura, e a terra que era antigamente inundada pelas águas do Golfo, ou seja, a região do Golfo Pérsico, que é justamente esta região aqui, aonde está Elam, Sumer, que deu origem à Suméria. Vamos também ter mais acima a Babilônia, que foi iniciada com Caldeia e depois Ur dos Caldeus, aonde saiu Abraão. Então, foi nesse contexto todo geoespacial, geohistórico, geopolítico também, porque havia uma organização social, política nesta região mais tarde, a partir dos patriarcas, com as suas famílias, com as tribos. Então, com todo esse contexto
contexto do primeiro império, o Império Egípcio, depois o Império Babilônico, que vai surgir também nessa região, nós podemos ver a imponência e a dimensão desta região, onde tudo inicia, onde as origens da humanidade, do universo, da Terra, no seu contexto terreno, inicia, né? A Terra, quando eu falo no sentido terreno, no sentido de humanidade, no sentido de criação da Terra, que era sem forma e vazia, mas veio, através do verbo barã, criar, a ser criada por Deus. Depois o verbo watsar, formar, veio a ser formada em toda a sua estrutura, ter uma forma. Se ela era informe, agora Deus lhe concede uma forma, e aí é constituída toda a estrutura da criação, a partir da criação dos animais, e a criação da estrutura de todo o contexto do universo, com os astros, depois também a estrutura de todo o contexto da ordem da criação, a partir da criação dos mares, depois dos animais que habitariam os mares, não só os animais marinhos, mas peixes, répteis que habitariam os rios e toda essa estrutura. Mais tarde, a criação da própria natureza, com toda a estrutura natural da natureza, e aí a criação do homem, do pó da terra, da mulher, mais tarde a origem da queda, a razão da queda, o pecado e toda essa desenvoltura, esse desenvolvimento, essa construção, não é, de acontecimentos que vão surgindo para dar razão a todo um projeto e a todo um propósito e a todo um desenvolvimento a partir da criação do homem, não é? Alguma pergunta sobre essa primeira slide? Irmã Maria, tudo ok? Tudo ok. Maria Fernandes, tudo ok? Ok, eu perdi um pedacinho no início, que eu tive que atender o portão, mas deu para acompanhar depois. Amém. Irmã Maria Ângela, tudo ok? Tudo ok. Irmã Aline, tudo ok? Ok. E irmã Sandra Marques, tudo ok? Tudo ok. Eu só quero depois receber a aula, porque esses detalhes eu gosto de anotar com calma. Então, eu vou enviar a aula para vocês. Então, vamos combinar o seguinte. Principalmente nesse mapa, né? O que você falou. Vou enviar a aula a partir de hoje. Eu acredito que todos querem sempre ter a oportunidade de assistir, reassistir, não é? Eu vou enviar a aula, então, para todos, mesmo os que assistirem, tá? Amém. Para terem a oportunidade de, tendo alguma dúvida ou querendo dar uma reolhada, poder assistir e até ir parando o vídeo para poder escrever. Isso aí. Amém? Amém. Muito bem. Vamos, então, agora continuando para o nosso segundo slide. E aí, agora, o que precisamos, em sequência, compreender e nos inserir nesse contexto é no aspecto do tempo. E quando eu falo do tempo, eu falo de um tempo duplo aqui, viu? O tempo cronológico de cromos, o tempo do homem, o tempo humano, dos acontecimentos dentro do contexto humanidade, e o tempo kairos, o tempo do plano e do propósito
de Deus, o tempo divino. Então, vamos ter, numa cronologia, o desenvolvimento do tempo humano, por isso que é cronologia, cromos, mas também inserido num projeto e numa proposta de um tempo divino, por isso é kairos. Então, ele é cromo, de cronologia, e é kairos, de divino. Amém? Então, quando nós vamos estudar, eu coloquei até aqui, possível, por quê? Porque não podemos ter uma convicção exata de acontecimentos da ordem, da cronologia do Pentateuco, porque existe uma ascendência de tempo que sempre ela vai ser dentro de nós, aproximação, não de exatidão, não de nós afirmarmos categoricamente, mas considerarmos que aproximadamente aconteceu nesse período. Claro que nós começamos a cronologia não em Adão. Por que não consideramos ou não começamos a cronologia em Adão? Porque nós vamos iniciar uma cronologia do Pentateuco olhando já para o plano de Deus para Israel. O plano de Deus para a salvação. O plano de Deus para a constituição de um povo e de povos, que inicia em Abraão, como nós pensamos e considerando a partir da raiz que vai gerar toda uma estrutura genealógica, porque Abraão vai gerar Isaque, Isaque vai gerar Jacó, que vai gerar as 12 tribos, né, os 12 filhos que tornam-se as 12 tribos, e as 12 tribos começam a formar e fundamentar toda a estrutura, mais tarde, do Israel, da nação escolhida, constituída por Deus, e que depois vai ter toda uma estrutura já governamental após Josué, e aí nós iniciamos, após Josué, já com o governo dos juízes, e depois o governo dos reis, e aí vem a monarquia, e aí já começa a surgir as nações, aí vem Reino do Sul, aí vem Reino do Norte, toda uma estrutura é constituída, toda uma estrutura é formada. Então, é algo que nós temos que já ir considerando, pensando, avaliando dentro dessa proposta. Agora, outro sim, é também nós considerarmos que Abraão é o patriarca, ou o primeiro patriarca, para nós começarmos a pensar também na história patriarcal. Então, tudo começa no ano 2100 antes de Cristo, com Abraão. Abraão, filho de Terá, não é? E Terá é filho de Naor. Então, automaticamente, vem Abraão, ano 2100, depois ano 2000, e aí vem ano 1990, com a questão já de Israel chegando ao Egito, e aí nós começamos a considerar do ano 1876 antes de Cristo,
até o ano 1405, 430 anos que Israel fica na região do Egito, para depois ocorrer o êxodo, que vai ocorrer, ou vai iniciar a ocorrer, no ano 1405, antes de Cristo. E aí vem, já sob a liderança de Moisés, aí já os patriarcas, esse período aqui do patriarcado já concluiu, já consumou. E aí aqui já estão as tribos, aqui já está Moisés, aqui já está o êxodo. E aí depois nós vamos ter no ano já 1300 as 12 tribos sob a liderança dos juízes, e mais tarde iniciando com Saul, depois Davi e toda a sua geração oriunda dele, a monarquia. Já aí depois de Davi, vindo Salomão, aí vem mais tarde a divisão dos reinos com Reino do Norte e Reino do Sul. Então, toda essa seria uma estrutura para nós compreendermos como que essa cronologia do Pentateuco vai se encaixar. O Gênesis, tanto o capítulo 12 até o capítulo 50, vai compreender só da história dos patriarcas. Então, do Gênesis 1 até o 12, é o princípio de todas as coisas. Do 12 ao 50, já é só a era patriarcal. O mesmo vai ocorrer com Êxodo, de 1 a 12, no Egito. De 12 até 40, já é período do deserto. Depois temos Números, com já a estrutura da lei, a estrutura de tabernáculo, não é? Mais tarde, temos Levítico com toda uma constituição de leis, não só o decálogo, mas as leis, que os 10 mandamentos, mas as leis, a lei mosaica, a lei moral, a lei sacerdotal, toda essa estrutura, todo esse contexto de leis, e Deuteronômio já é uma repetição e uma reconstituição do projeto de Deus para com Israel, a sua aliança, a aliança de Deus com o seu povo, com Israel, o Berit, aliança. Berit, aliança, que significa pacto, compromisso, né? Relação, Deus e Israel. Então, Moisés inicia o Êxodo com 40 anos e vai fechar a sua jornada com 120 anos. E nós colocamos sempre 3 períodos na vida de Moisés. Vamos colocar aqui, do primeiro ano dele até os 40, no palácio de Faraó, a sua formação. Formação não só social, educacional, cultural, mas o primeiro lar, primeira estrutura familiar dele, que vai ocorrer dentro do palácio de Faraó. Depois, a segunda parte da vida deles, os segundos 40 anos, ou o segundo período de 40 anos de Moisés, no deserto. Não é? E ainda vou colocar aqui, dentro desse período, o período que ele vai estar em fuga, depois que ele está com o seu sogro, servindo o seu sogro Jetro, que ele vai casar e mais tarde vai retornar, vai apresentar a família, para depois contrapor-se com o faraó
e estar agora combatendo contra aquele que ele foi criado junto com Azenate Paneia, e, na sequência, ele agora segue um novo caminho, um novo começo, que é o começo de líder do povo a qual Deus constituiu, com a responsabilidade de não só liderar, mas de conduzir esse povo para fora do Egito e atravessar o deserto e ali lhe ser o líder, o legislador e até o profeta e o pastor de Israel. Não entra na terra prometida, sobe até o monte, o Deus faz ele subir até o monte para ele contemplar do Monte Sinai a terra de Canaã. Aí surge o mistério da sua morte, que ninguém sabe como e quando ocorreu, e nem aonde foi enterrado, fica como um mistério divino. E depois, aí temos a sua sucessão pelo seu sucessor, que é Josué, aquele que o próprio Moisés preparou para dar continuidade ao seu legado, à sua liderança. E aí Josué vai entrar em Canaã, vai fazer a divisão da terra e do espaço geográfico de território para cada tribo, e toda a estrutura de, primeiro, sentido social, governamental, né, político, surge a partir de Josué, já com o povo habitando em Canaã. Perguntas? Pode perguntarem. Eu estou aguardando. O professor, então, quer dizer que ele tinha 40 anos até ele sair do palácio. Até o palácio, vamos dizer assim, ele entra no palácio com dias, né? Isso, uhum. E depois vai sair do palácio com 40 anos. Uhum. Aí, quando ele retorna, ele já tinha 80 anos? Quando ele retorna para libertar o povo? Possivelmente. Ah, sim. Nós temos que considerar daí, nesse retorno, o seguinte: ele sai do palácio com 40 anos. Que 40 anos naquela época era um jovem. Uhum. Era um jovem. E depois ele vai estar um período de fuga, não é? Que ele sai como fugitivo do faraó. Vai para uma região de deserto. Vai morar um tempo na casa de Jetro. Vai casar com a filha de Jetro. Depois daí que ainda habitando lá, nasce seus filhos lá. Quando ele sai de lá, os filhos já estão praticamente numa idade de pré-adolescência, é que ele vai retornar agora para cumprir a missão. E aí nós temos que considerar que até ele chegar lá, no Egito, manifestar e apresentar-se para a família, disputar com o faraó, o Asenate Paneia, até a libertação do povo, demora anos. Demora anos. Então, ele vai sair ou conseguir já
a libertação do povo quando ele já está com uma idade avançada de 80 anos. Porque ele não chega lá, ele não retorna lá e apresenta-se para a família, e apresenta para o Asinat Paneia, e disputa toda aquela disputa das 12 pragas, e todo aquele contexto que ocorreu em questão de uma semana. Não, é anos ainda, com a presença dele lá dentro da terra, para que aconteça a libertação. Ô, professor, você sabe aproximadamente quanto tempo que durou até ele conseguir tirar o pessoal do Egito? Nós podemos considerar, quem sabe, uma média para mais de 10 anos. Porque a gente olhando assim, né, a gente acha que é porque a gente olhando ali, a gente pensa assim, vi a primeira praga. Aí, Faraó amoleceu o coração, decidiu, e aí depois endurece o coração. Tudo ali a gente pensa, isso aconteceu uma etapa atrás da outra, assim, numa sequência de 2 dias, 3 dias, uma semana, e tudo foi rapidinho. Não. Demorava anos para acontecer todo esse processo de convencer, de batalha, de entrave, não é? Todo um contexto de uma praga também não era um dia, não era 2 dias, podia durar até 3, 4, ou até uma semana ou mais tempo o acontecimento de uma praga, não é? Para assolar a terra. Nós podemos ver um exemplo que nós mesmos vivemos aqui no Brasil com a Covid, que foi uma praga. Quanto tempo durou? Mais de quase 2 anos. Então, se nós formos considerar, porque aí vai pensar assim, mas o mar tornou-se em sangue, ele logo libertou, não, e tal. Não é assim, o mar vai tornar em sangue, mas vai demorar um tempo naquela situação e circunstância para depois Faraó chamar Moisés, orar e a praga cessar, e aí vir outras pragas até chegar à última praga, a praga da morte dos primogênitos. E aí depois ainda tem todo um contexto da libertação, a perseguição, a abertura do Mar Vermelho, a entrada no deserto, depois que passam o mar. Então, é todo um período do processo de tempo. Não aconteceu assim, e nós temos que considerar também que nesse período inicial da civilização, período inicial de todo um contexto de vida, o tempo não era como hoje. O tempo era mais limitado, não só no aspecto do acontecimento do tempo, mas era limitado também até para a transição de períodos de acontecimentos, do percurso de uma pessoa que era praticamente só a pé. Então, nós temos que ter todo esse contexto que não havia velocidade de tempo, de acontecimentos que é hoje, que um dia, 24 horas, voa, que a gente já uma semana voa, e é quando acabou o ano. Não, aquele período, o aion, que era até utilizado um termo aion, que era o mesmo termo hebraico utilizado para dia, para período e para tempo, tinha um sentido de um tempo gradativo. Então, um dia, um período, um tempo que seguia várias fases e acontecimentos. Por isso que nós temos que considerar, dentro dessa ótica, que ele demorou anos ali.
para depois conseguir a libertação do povo e entrar no deserto. E quando entra no deserto, já está com uma idade avançada. Mas também nós temos que considerar outra questão, que a pessoa fala assim, mas 80 anos, como que ele conseguiu? Os 80 anos daquela época representaria o que hoje? Não posso nem comparar, porque naquela época a condição da natureza e a condição de vida, de alimentação, de natureza, de até estrutura orgânica, era muito maior, incomparável com hoje. Então, por isso que a pessoa vivia tranquilamente 120 anos, 130 anos, 140 anos, e não era 120 anos já com uma bengala, já andando de cadeira de rodas, não. Abraão chegou a 175 anos. Né? Então, eles viviam e tinham toda uma condição de vida, vamos dizer assim, saudável. Matusalém foi para mais de 900 anos. Então, havia uma condição de vida saudável, né? Amém? Ô, professor, e lá quando o Senhor começa a dar as leis, né? Tem algumas leis que é justamente para proteger o povo daquela época de algumas doenças, né? Poderia pegar tanto por comer algum certo tipo de animais que não deveriam, né? Que hoje em dia a gente, igual a carne de porco, né? Que tem muitas bactérias, essas coisas, né? A gente vê que lá, até as leis naquele tempo, o Senhor estava guardando aquele povo ali para poder não contrair certos tipos de doenças que a gente contrai hoje, né? E o que a Aline está falando é muito interessante. Nós vamos estudar o que a Aline está falando quando nós entrarmos nas leis mosaicas. Porque quando se pensa assim, lei, qual é a diferença de decálogo, 10 mandamentos, lei cerimonial e lei mosaica e lei sacerdotal? Qual é a diferença? É grande. Decálogo, os 10 mandamentos, seria a lei de Deus, os estatutos da aliança que Deus faz com Israel. E quando eu falo de estatutos da aliança que Deus faz com Israel, nós podemos até nos reportar a um cartório. Quando você vai casar, que vai lá no cartório, você não assina só um termo de compromisso. Você assina um contrato, uma estrutura de um documento que o próprio juiz lá de paz vai ler todo, às vezes até ler toda o conteúdo, a extensão do que rege aquele documento que formula a certidão de casamento. Então, dentro dessa ótica, dentro desse propósito, dessa proposta, é que nós precisamos considerar que Deus propõe os 10 mandamentos como os estatutos da aliança com a visão de quê? De colocar regras para o relacionamento dele com Israel e de Israel com ele. Já a lei mosaica já é dentro de um contexto de um líder que está liderando um povo no deserto, aonde não havia estrutura sanitária nenhuma. Pense nisso, não havia estrutura sanitária nenhuma. Por que é proibido comer porco, animais remosos? Não é?
Porque não havia estrutura sanitária. Se desse um problema estomacal, como que afetaria todo o povo, ou uma parte do povo, como ia resolver? Havia farmácia, havia médicos, havia estrutura sanitária? Não, não havia nenhuma. Então, precisava, e foi preciso, Moisés constituir toda uma estrutura de leis, as leis mosaicas, que eram nada mais, nada menos que normas e procedimentos para viver no deserto. Como se comunicar, como viver em sociedade, como viver no aspecto de saúde, de alimentação, de adoração, de todo um contexto de vidas que eles desenvolveram num período que era para ser de 2 anos, mas que gerou 40. Porque o deserto poderia ser atravessado durante 2 anos, mas eles ficaram 38 anos, né, girando dentro daquele território do deserto, e depois 2 anos para sair. Então, foi todo um contexto de uma organização que Moisés tem que formular e propor para viverem ali naquela situação, naquele contexto. Mas, além dessas leis, havia a lei cerimonial, que era a lei de como proceder com os rituais dos sacrifícios, os ritos de sacrifícios pela culpa do pecado. E havia vários rituais. E também havia as leis sacerdotais de não só consagração do sacerdote, que havia uma série de leis para isso, mas também de como o sacerdote deveria proceder para oferecer o sacrifício, representar o povo, interceder pelo povo, e também a própria lei dos levitas, como que iriam trabalhar dentro do tabernáculo e como queriam conduzir a vida no tabernáculo. Então, era todo um contexto, uma estrutura de leis, de constituição, para poder viver numa realidade adversa que era o deserto. Dúvidas? Respondi a sua pergunta? Sim, respondeu. E todos estão já inteirados, estão compreendendo, irmã Maria, Ângela, irmã Maria Fernandes, irmã Sandra Marques? Sim. Amém. Então, Sim. vamos prosseguindo. Agora, nós vamos entrar nesse 4º slide, que vai tratar do Pentateuco como a parte mais importante do cânon hebraico, quando falo cânon hebraico, cânon do Antigo Testamento, e a base para toda a revelação posterior. Deus se revelou em 3 dimensões dentro do Pentateuco. Primeiro, a revelação orgânica. O que foi uma revelação orgânica? O que seria essa revelação orgânica? Alguém gostaria de responder? O que seria esta revelação orgânica? Eu vou responder, então. Deus revela como ele organizou o universo, como ele organizou a Terra, como ele organizou a humanidade, como ele organizou as civilizações, como ele organizou e desenvolveu o seu projeto, não só
de criação e habitação da terra, mas também de multiplicação de povos, de línguas, de idiomas, de estrutura. Claro que surgiu de uma desobediência com a construção da Torre de Babel, que vai surgir línguas, povos, que vai surgir etnias, civilizações, mas tudo estava, se nós formos considerar, dentro de uma proposta de Deus de povos e nações surgirem, povos e nações serem constituídas. Claro que a desobediência, a arrogância e a prepotência da construção da Torre de Babel causou essa estruturação e desfragmentação de línguas, e aí que vai resultar em idiomas, etnias, povos, nações. Tudo vai vir em consequência das desobediências, das transgressões, das práticas do pecado. Mas, se nós formos olhar por um outro prisma, isso também está dentro de uma ordem de organização. Vai surgindo, vai se organizando, vai formando, né, toda uma estrutura de língua, de raça, de povos, de nações, e até, para que não dizer, de continentes. Fale, Aline. Professor, olhando assim lá para o início mesmo, antes mesmo de Deus criar todo o universo, a Terra aqui, como que era antes dele lançar Lúcifer na Terra? A Terra era um espaço físico, informe, um torrão de terra informe, um espaço de terra sem formato nenhum, que, como o próprio texto de Gênesis descreve, era considerada um caos. Estava num aspecto de caótico, porque não havia nenhuma estrutura física e natural, só a terra. E o leito das águas. E o leito das águas. Que fala que aqui eram os dinossauros, aí depois Lúcifer foi jogado. Não coloque isso. Isso é ficção. Quando se pensa em dinossauro, aí nós vamos estudar. Quando eu entrar em Gênesis, nós vamos estudar as teorias, né? Evolucionismo, o micro e macroevolucionismo, o inteligente design, ou design inteligente, e aí vamos estudar, e aí vamos chegar nessa questão. Mas, se nós formos considerar uma questão aqui, Aline, primeiramente do espaço terreno, era um torrão de terra pura, que havia um filete ou uma estrutura de água, aonde o próprio texto de Gênesis fala que o Espírito se movia sobre a face das águas. Mas não eram águas de quantidade de oceanos, de estrutura de rios, não. Eram filete de água ou de águas. E a ordem de criação, aí entra o verbo, ou dois verbos, muito importantes, que estão em Gênesis. Baran, criar, e o batsar, formar. E aí Deus primeiro cria a ordem da criação, criar, trazer à existência a natureza, compondo ela com a estrutura natural de árvores, de vegetação,
E aí depois habitar mares e rios, os peixes, animais marinhos, para depois os animais, a fauna, né? Para na sequência, ou por último, aquele que administraria tudo, o mordomo, o homem criado do pó, que é um grande mistério da humanidade, que a ciência não consegue entender, mas que eu vou tratar e vou apresentar o porquê de tudo isso na aula que eu vou falar só sobre criação, que vai ser uma aula extraordinária na semana que vem. Vou falar sobre esse assunto, descrevendo a questão do que é um criacionismo bíblico, o que é o criacionismo teístico e deístico, qual é a diferença, e aí entrarmos em evolucionismo, entrarmos em toda essa questão da ciência, que contrapõe a verdade sem argumentos, porque os argumentos da ciência, vocês vão ver, que são sem fundamento. Sem fundamento. São fáceis de serem confrontados e desconstruídos se nós tivermos um entendimento bíblico. E vamos alcançar na aula da semana que vem, para sabermos, na verdade, como ocorreu esta obra da criação. Por detalhes, acompanhando etapas. Amém? Glória a Deus. Amém. Aí depois, Aline, irmã Maria Ângela, irmã Maria Fernandes e irmã Sandra Marques. Aí depois, Deus vai também revelar o espaço adaptável, porque a Terra se torna, após a criação, adaptável, porque vai se adaptando ao contexto social, natural, social, humano, cultural, né? Aí surge a cultura, surge a tradição, surgem os idiomas, que tudo surge os governos, e se nós formos olhar, tudo é adaptável. Então, é uma revelação de adaptação do homem com o espaço em que foi inserido, do homem com o território que Deus lhe concede e lhe insere. E aí, quando o território que lhe insere, antes da queda e depois da queda, que aí vai ter uma dupla realidade, a condição antes da queda e a condição pós-queda. E aí depois vem a revelação progressiva, que inicia com os patriarcas e vai culminar em Jesus Cristo. Vai consumar em Jesus Cristo. Inicia numa aliança no Monte Sinai e vai culminar com uma aliança feita onde? Vamos ver se alguém tem Bíblia para me responder. Uma aliança feita onde? A primeira aliança foi assinalada no Sinai. E a segunda? Na cruz? Olha aí! A segunda aliança foi no Calvário. A primeira no Monte Sinai. A segunda, a nova aliança, no Calvário. A primeira foi assinalada com sangue de bodes e bezerros, touros, não é? Como está lá escrito pelo autor da carta aos Hebreus, e a nova aliança pelo sangue do Cordeiro de Deus, imaculado,
o Salvador da humanidade. Então, aí faz um paralelo que o autor da carta aos Hebreus faz, da carta aos Hebreus faz, com o quê? Com o Pentateuco. Por isso que o livro dos Hebreus, ele se torna uma interpretação do livro de Levítico. E uma aplicação da antiga aliança com a nova aliança. Um paralelo, Por isso uma que se comparação. fala, pastor, todo o Velho Testamento, ele aponta sempre para Cristo, para a cruz. Sim, o Antigo Testamento, ele é um suporte de fundamentação para a nova aliança, culminando na cruz de Cristo e no plano de salvação. O plano de salvação é assinalado em que capítulo de Gênesis? É assinalado em Gênesis. Em que capítulo de Gênesis? Capítulo 9. Com Noé, a aliança que Deus faz com Noé, que ali surge uma nova raça e ali surge um plano de salvação que vai, a partir dali, dar o início de todo um projeto de Deus para a humanidade, que vai consumar no Verbo que se faz carne, depois na sua missão e, por fim, sua morte, sacrifício expiatório e a sua redenção e ressurreição. Amém? Glória a Deus. Vamos em frente. Então, nesse contexto, ocorre Pentateuco, período patriarcal, a escravidão do Êxodo, a conquista da terra prometida. Aí, quando já estão em Canaã, que inicia o tempo dos juízes, depois vai, a partir de Samuel, que é o último juiz, vem a monarquia, já o governo humano, que aí vem o Reino Unido, iniciando com Saul, depois Davi, e na sequência, o reino dividido, que aí vai surgir Roboão com o reino do sul, Judá e Efraim, Roboão com o reino do sul, e Jeroboão com o reino do norte, as 10 tribos, que, no caso, seria Israel. E Judá seria o reino do sul. Capital do reino do norte, Assíria, ou melhor, desculpa, capital do reino do norte, Samaria, capital do reino do sul, Judá. Cativeiro do reino do norte na Síria, cativeiro do reino do sul em Babilônia. E aí a pergunta, que eu sei que vocês vão responder agora. Jesus veio de que reino? Do sul ou do norte? Do sul. Hã? Do sul. Do sul. Do sul. Por quê? Ele é da tribo de Judá. Porque era de Judá. Judá. Ele era de Judá. Né? Que é, na verdade, uma promessa extraordinária. Quando Jacó se despede dos filhos e vai abençoar a cada um deles, quando ele vai abençoar Judá,
Não é? Eu vou até ler aqui para vocês. Tem uma bíbliazinha aqui pequena da minha esposa, deixou aqui. Eu vou ler nessa aqui. Se eu conseguir ler, porque a letra é minúscula. Então, olha só a promessa que ele deixa para Judá. Gênesis 49. Eu acho que eu vou pegar uma outra Bíblia ali. Não, acho que essa aqui eu consigo ler. Olha aqui que ele vai dizer para Judá. Muito bem, estou procurando aqui. Benjamim, Judá, tal. Zebulon, Isacar. Aqui. Olha aqui que maravilha esse texto. Gênesis 49, versículo 9. Não, vamos começar com o 8, tá? Judá, a ti louvarão os teus irmãos. A ti louvarão os teus irmãos. Profecia e uma promessa. Ele está fazendo uma bênção que se torna uma promessa e uma profecia, tá? Jacó. A ti te louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho de presa subsiste, ou preso subsiste. Filho meu, encurva-se e deita como um leão velho, quem o despertará? O cedro não se arredará de Judá. O cedro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló e a ele se congregará os povos. Essa aqui é uma bênção, promessa e profecia que vai se cumprir em Cristo. Anos, praticamente 1.400 a 1.500 anos antes da promessa e da profecia se cumprir, foi profetizado. E consumado depois, em Judá, o nascimento de Cristo em Belém. Amém? Agora, voltando para cá. Aí temos o cativeiro, né? E o retorno com a reconstrução da terra, com a reconstrução do templo. E aí temos os 400 anos de silêncio para aí vir a nova aliança, iniciando com João Batista profetizando e pregando o arrependimento e batizando o batismo nas águas. E aí depois o início do ministério de Jesus e aí a nova aliança. Amém? Estão compreendendo? Todos estão compreendendo? Todas estão compreendendo? Amém. Muito bem, vamos em frente. Agora, entramos no Gênesis. O Gênesis, o primeiro livro, ele vai tratar sobre a criação, que nós iremos ver na sexta-feira que vem.
vai tratar sobre a história de José e vai tratar, claro, período patriarcal, história de José, né, início e a origem de todas as coisas, e aí vai envolver pecado, raça humana, etnias, povos, nações, promessas, todo um contexto por dentro desse contexto de origem, começo e princípios da humanidade, como também do plano de Deus, do período patriarcal e da fundamentação e estrutura de todo o propósito e projeto de Deus para a humanidade. Aproximadamente a criação ocorre, ou o início de todas as coisas ocorre, no período de 4004 a.C. O período patriarcal vai consumar em Josué no ano de 1805 a.C. Então, da criação até José, 2.199 anos são percorridos. De José até o Êxodo, mais 400 anos. Então, praticamente, tá? O livro todo do Gênesis vai traçar um período histórico de mais de 2.000 anos. Acredite-se, supõe-se, propõe-se que Gênesis foi escrito entre os anos 1445 a.C. a 1405. Então, um período aí que é aproximadamente 40 anos, tá? Uma probabilidade de 40 anos de acontecimentos que vão compor para a composição, ou o tempo que Moisés vai gastar para compor o Gênesis. Considerando que todos os acontecimentos também, eles vão ocorrer num período que como eu já até mencionei, de 4004 a.C. até 1805 a.C. Amém? Alguma dúvida? Quais são os temas do livro de Gênesis? Primeiro, a criação do homem e do universo, a criação do universo e do homem, a queda, e aí quando se trata de queda, nós temos que considerar queda angelical, queda do homem, pecado original, não é? E depois a origem do pecado e o pecado original. Então, todo esse contexto de temas e subtemas dentro da queda do homem. Depois, aí vem a promessa da redenção, que está lá em Gênesis 9. E aí vem a história patriarcal, os patriarcas, o julgamento divino, ou o juízo de Deus, a partir da Torre de Babel, não é? E também o contexto da consequência do pecado que resultou na depravação moral da humanidade. Tá? Amém? Todos entenderam? Amém. Entendeu, irmã Maria Ângela? Amém. Amém. Entendeu, irmã Maria Fernandes? Sim. Entendeu, irmã Sandra Marques? Sim. Podem todas abrirem as câmeras para a irmã Aline tirar uma foto, para depois nós postarmos na rede social? Vamos, então, abrir todas as câmeras
para a irmã Aline tirar uma foto e nós postarmos na rede social. A irmã Maria Ângela, a irmã Maria Fernandes já abriu, e a irmã Sandra Marques. E a irmã Aline também vai abrir. Hoje eu não vou fazer chamada ainda, porque nós estamos dando a primeira aula de Pentateuco, mas eu sei já quem participou, aí no diário da semana que vem eu já coloco o nome, a presença para vocês, tá? Cadê a irmã Maria Ângela? Abrir a câmera, irmã Sandra Marques, vamos tirar uma foto para nós postarmos na rede social. Estou aguardando só vocês. A irmã Aline também. Todos estão aí? Eu tô, a minha tá dando aberta aí, não? Abriu agora. E a irmã Sandra Marques? Abriu? Não. A minha está aberta. Tá aberta. Então eu vou aqui parar com a apresentação, que eu acho que é melhor parar com a apresentação para tirar foto, é melhor para aqui. Aí agora vai aparecer todos. Isso, agora só falta aparecer a irmã Maria. Isso, pode tirar foto. Peraí. Foi. Amém. Vamos então encerrar com uma oração que hoje vai ser dirigida pela irmã Sandra. Acho que a irmã Sandra não orou ainda. Nesses tempos todos aqui, orar para o encerramento da aula. Orar ela ora todo dia, orar para o encerramento da aula. Amém? A irmã Sandra então orando. Amém. Senhor, nosso Deus, glorioso é o Pai, Pai. Estamos aqui, Senhor, te agradecendo por mais esta aula, Senhor. Foi muito proveitosa, espero que seja proveitosa para todos, Pai. E nos dê, Senhor, sabedoria e entendimento das tuas aulas, para que nós possamos aprender cada vez mais a tua palavra, Senhor. Usa o seu servo, usa-nos, meu Deus, a nossa inteligência e que nos dê mais sabedoria. É que nós pedimos e agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, todo livramento, que esse final de semana seja bem aproveitoso e abençoado na tua presença, é o que nós pedimos em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todas e até sexta-feira. Amém. Amém. Tchau. Amém. Tchau. Boa semana. Bom final de semana.